dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Edilson já está para. Agora sim, agora está. Assim que terminou o hino, já está. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, pastor. Bom dia, Mari. Bom dia. Vamos iniciar fazendo uma oração. Mari, poderia orar, por gentileza, pelo motivo, por favor, hoje, né? Pelo nosso motivo de oração, que está na revista O Segundo Dia. E aí, após você orar, o Milton, né? Eu apresento o Milton e nós podemos começar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer pelo bom dia, vida, né, que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade que temos de, nesse momento, abrir a Tua palavra e meditar sobre ela. E hoje, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos livre, ó Deus, se temos algum apego material, que o Senhor possa nos ajudar a desapegar, que nós possamos Amém. entregar mais a nossa vida, ter mais amor no nosso coração, Amém, meu dedicar Deus. mais a nossa vida a Ti, Senhor. Amém. Que nada venha nos separar do nosso amor a Ti.
Amém. Que o Senhor possa também abençoar todas as autoridades do nosso país. Que o Amém. Senhor possa abençoar cada decisão, que o Teu Espírito Santo sempre esteja ali envolvido, ó Deus, Amém. dirigindo esses homens que têm nosso país em nossas mãos. Que o Teu Amém. Espírito Santo sempre trabalhe, ó Deus, por trás, teus anjos estejam segurando, ó Deus, cada pessoa que está tomando decisão pelo nosso país. E Amém. também nossos 5 amigos, ó Deus, que escolhemos, que o Senhor possa atuar na vida de cada um deles, que teu Espírito Santo trabalhe, ó Deus, em cada coração, e que o Amém. Senhor possa fazer a sua obra, a obra maravilhosa do teu Espírito Santo, transformando vidas, abençoando e trazendo a ti, Senhor, para teus caminhos, para te servir também. Abençoe a mensagem de hoje, irmão Milton, que teu Espírito Santo venha Amém. ajudá-lo Amém. e que nós possamos, ó Deus, ao meditar na palavra que será explanada, que teu Espírito Santo também trabalhe no nosso coração para que possamos Amém. melhorar nossa vida espiritual. Amém. Abençoe esses 10 dias, Senhor, nós queremos entregar em tuas mãos a nossa vida e sermos melhores, filhos teus, e assim, ó Deus, fazer a diferença também. Que teu Espírito Santo esteja nesse momento conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. É muito bom estar aqui no segundo dia, né, dos 10 dias de oração e jejum. Que Deus nos abençoe. Hoje nós iremos ouvir a palavra pelo nosso irmão e ancião Milton. Ele é aqui da nossa Igreja Central de Vila, IASD Central de Vila São Jorge Santos. É com você, Milton. Seja bem-vindo. O Milton é ancião do Ministério da Mulher. Que Deus te abençoe, Milton. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui participando, né, dessa jornada de 10 dias de oração. E hoje, no segundo dia, né, coube a mim trazer a mensagem. E já vamos ver aqui o verso de hoje, o verso áureo de hoje, encontra-se em Apocalipse 3:21, que diz assim: Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E o título da mensagem de hoje é Vencendo em Cristo. E a mensagem inicia contando a história de Elisa Reuite, que diz que ela era uma professora em uma escola pública, quando ela foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira pesada. Ela sofreu danos em sua coluna cervical e não pôde mais ministrar suas aulas. E, em meio à sua dolorosa recuperação, ela percebeu que suas dores iam além das dores físicas. Suas emoções e sua esperança também haviam sido atingidas. E o que ela fez? Ela se volta para Cristo. Ela clama pelas promessas que Jesus havia feito. Ela clama pela companhia de Jesus. E ela descobre uma relação nova e vital com o Mestre. E, tomada por essa emoção, ela escreveu a letra, né, do seguinte hino, que é o hino 377 do Hinário Adventista, que fala: mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. E o refrão diz: mais de Cristo, mais de Cristo. Então, ela teve esse desejo por mais de Cristo. E é isso que a Bíblia chama de santificação. Você desejar cada vez mais Cristo em sua vida. E o apóstolo João, ele é um bom exemplo desse processo. Na vida do discípulo João, ela é exemplificada a verdadeira santificação. Durante anos em que ele conviveu com Cristo, ele foi advertido muitas vezes pelo Salvador e ele aceitou essas repreensões. E à medida que o caráter
do ser divino lhe era manifestado, João ele via as suas próprias deficiências. E essa revelação o tornou humilde, dia a dia em contraste com o seu próprio temperamento violento. Ele observava a ternura, ele observava a longanimidade de Jesus e ouvia suas lições de humildade e paciência. E diariamente seu coração era atraído para Cristo, até que ele perdeu de vista o próprio eu, no amor pelo Mestre. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus o encheram de admiração. E ele submeteu seu espírito ambicioso e vingativo ao poder revelador de Cristo. E o divino amor transformou o seu caráter. Então, nós somos transformados dia a dia, né? Quando buscamos a Cristo em nossa labuta diária. Precisamos ter isso em mente, que nós, sem Jesus, não somos nada. Precisamos buscá-lo diariamente para que possamos ser cada dia mais semelhantes a Ele. E a santificação, ela não é sentimentalismo. A santificação bíblica, ela não consiste em uma emoção forte. E é nisso que muitos são levados ao erro. Eles fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem realizados ou felizes, eles julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não são prova de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe algo como santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária e ela continua enquanto a vida durar. E aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração, santidade na vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Então, é interessante que, às vezes, as pessoas acham que santificação é emoção, santificação é razão, né? Santificação, ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo gradativamente. A Bíblia fala, né, que é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até se tornar dia completo. Essa é a verdadeira santificação. E para você se santificar, você precisa renunciar muitas coisas. Para que possamos receber o auxílio de Cristo, nós devemos compreender a nossa necessidade. Precisamos conhecer a nós mesmos verdadeiramente. Unicamente aquele que se reconhece como pecador poderá ser salvo por Cristo. Somente ao vermos o nosso total desamparo, ao renunciarmos a toda confiança própria, nós poderemos nos apegar ao poder divino. E não é apenas o início da vida cristã. Nós devemos fazer essa renúncia sempre, diariamente. Essa renúncia deve ser renovada a cada dia, a cada passo que nós avançamos em direção ao céu. E você nunca vai estar tão perto do céu que você possa se descuidar. Você precisa estar sempre atento a isso. Você precisa estar sempre caminhando, buscando essa santificação. E todas as nossas boas obras são dependentes de um poder externo. Deve haver, portanto, um constante desejo do coração por Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecados, humilhação da alma perante Ele. Então, é assim, você nunca vai estar seguro
de que você já atingiu o ápice, né? A palavra de Deus também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Precisamos, né, estar sempre assim. Eu digo assim, é uma preocupação diferente. Você precisa viver a sua vida cristã como você respira, certo? Você não se esforça para respirar. Quando você se esforça para respirar, você está doente, né? Domingo passado, a minha esposa estava assim, eu tive até que ir para o hospital com ela, porque ela não estava conseguindo respirar. Ela precisava fazer força para respirar. Mas, graças a Deus, já passou, né? Esse problema. Mas é assim, a nossa vida cristã, você tem que viver a sua vida cristã normal, né? Sem se preocupar assim, deixa eu encontrar outras palavras aqui. É assim, você não precisa ficar diariamente preocupado assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso tem que ser natural na sua vida, né? O verdadeiro cristão, ele vive a sua vida cristã naturalmente, certo? Como você respira. Você não precisa ficar preocupado. Eu preciso respirar, preciso respirar. Quando isso acontece é porque você está com problema. Então, nós precisamos ter a certeza de que estamos tão perto de Cristo e que Cristo atua tanto em nossa vida que nós levamos a nossa vida cristã de maneira natural, de maneira natural, né? E esse é um processo diário. Enquanto aqueles que confiam em si se baseiam na perfeição, né, do seu próprio caráter, eles perdem, né, o falso manto da justiça quando submetido às tempestades da prova. Os verdadeiros justos que de fato amam e temem a Deus, eles cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Ou seja, o tempo todo. Ele renuncia ao próprio sacrifício pessoal, aliás, ele renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que são verdadeiramente conectados com Deus. Seus atos podem não ser destacados perante o mundo, mas essas pessoas estão diariamente lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal, certo? E o Espírito Santo, ele participa também, né, dessas, né, desses atos que nós fazemos de bondade, de misericórdia. Ele está por trás de tudo isso. Quando a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo, é aquilo que eu falei, nós fazemos isso de forma natural, né? E, para isso, nós precisamos depender inteiramente de Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele não fará arrogantes pretensões de santidade. É pela lei de Deus que o pecador se convence do seu erro. Ele vê sua própria pecaminosidade, em contraste com a perfeita justiça imposta por ela, né? E por isso o conduz, e isso o conduz à humildade, ao arrependimento, e ele é reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo. E, continuando a andar com ele obterá a mais clara compreensão da santidade e do caráter de Deus e da natureza abrangente de seus requisitos, né? Ele verá mais claramente os seus próprios defeitos e sentirá a necessidade de contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. Nós estudamos isso na lição da Escola Sabatina desta semana, sobre a lei de Deus em nossa vida, né? Eu costumo dizer também que nós somos dependentes de leis, certo? Nós precisamos obedecer às leis para não sofrermos as consequências
né? Que elas fazem com que soframos quando a desobedecemos. Então, nós temos lei física, nós temos lei química, nós temos as leis, né, que do nosso país, as leis morais, as leis de... Me fugiu aqui agora o nome. Lei. Deixa eu voltar aqui, né? As leis de trânsito, nós temos que cumprir as leis civis, né? Todas as leis precisam ser cumpridas, senão nós sofremos as consequências. Mas a principal delas é a lei de Deus. As outras leis, quando a gente descumpre, nós podemos ir preso, podemos pagar uma multa, né? Mas a lei de Deus, quando nós desobedecemos a lei de Deus, a consequência dela é a morte eterna. Então, é uma lei que nós precisamos ter em mente que ela precisa ser obedecida diariamente. Ela não nos salva, mas ela impede que nós sejamos salvos quando nós a desobedecemos, certo? E nenhum cristão duvida de que estamos vivendo tempos solenes, pois todos os acontecimentos apontam para o fim deste mundo onde nós vivemos. Nós somos chamados a proclamar o breve retorno de Cristo como solução para a dor e todo o sofrimento. Mas hoje nós devemos parar um pouco e pensar se, antes de proclamarmos ao mundo o breve Jesus voltará, será que não devemos avisar a nós mesmos sobre essa verdade? Talvez nós devamos dizer a nós mesmos: devo mudar alguns dos meus hábitos e me alimentar melhor, passar mais tempo com a Bíblia, passar mais tempo em oração, envolver-me mais com o cuidado dos sofredores, pois em breve Jesus voltará. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, mas um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia. Então, nós precisamos não só divulgar o breve retorno de Jesus, mas devemos viver, né, como se ele fosse voltar daqui a pouco. A nossa salvação depende disso, e você está preparado para esse grande e maravilhoso dia. E nós precisamos vencer a cada dia, se nós quisermos um dia estarmos com o nosso Salvador nas mansões celestiais. Que ele possa ser o Senhor da nossa vida. Nós possamos deixar que o Espírito Santo, né, seja a pessoa que guia, né, que nos guia pelo caminho que nós devemos seguir, para que nós não venhamos a nos desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. E possamos permanecer firmes, né, rumo ao alvo, que é a Canaã celestial com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, né, a cada dia, nos preparar para este maravilhoso encontro. Esse é meu desejo e minha oração. Amém? Amém, Milton. Só um minutinho, eu vou ler a ação missionária e depois você pode orar, inclusive, pela ação missionária de hoje, tá bom? Está na revista, na página 10. Hoje nós devemos ligar ou enviar mensagem para 5 amigos de oração, informando que está orando por eles. Se for possível, ore por ele, pelo telefone. Às vezes, eu converso com algumas das nossas amigas e nós oramos antes de desligar o telefone. Ligue para ele e ore junto com ele, né? Vai ser muito bom, ele vai gostar. Ou mande uma mensagem ou escrita ou gravada. Essa é a nossa ação missionária de hoje, para demonstrar que nós realmente estamos orando por eles e estamos preocupados com a salvação deles. Podemos orar, Milton, por favor. Oremos, então. Obrigado, Senhor,
porque estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, e porque o Senhor se revela a cada um de nós a cada dia. O Senhor nos transforma, né? O Senhor muda as nossas atitudes. O Senhor nos transforma em uma pessoa que colabora na tua causa, principalmente para salvar outros pecadores. Nós te agradecemos também porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso e é um Deus que cuida de cada um de nós da melhor maneira possível. Amém. Nós também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, apesar Amém. das nossas deficiências, apesar de muitas vezes nós negligenciarmos, né, a tua palavra, apesar de muitas vezes nós sermos imperfeitos, sermos egoístas, nós necessitamos do teu perdão para Amém. que possamos, Senhor, permanecer firme no teu caminho, para que possamos um dia estar contigo nas nações celestiais. E Amém. como o Senhor deseja que sejamos santos, né, em tudo que fizermos, nós te pedimos que o Senhor continue nos dando o desejo e o poder para viver em paz com todos, para viver em santidade. E a palavra de Deus diz que sem a qual nós não podemos viver. Também te pedimos, Senhor, pelos enfermos físicos, pelos enfermos emocionais, pelos enfermos espirituais. E também, mais uma vez, queremos te pedir para que nós nos apeguemos menos às coisas materiais, para Amém. que nós tenhamos mais amor, para Amém. que nós possamos nos entregar mais e nos dedicarmos mais a Ti. Amém. E pedimos também pelas autoridades do nosso país. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria a cada uma delas para que nós possamos ter um país mais justo, né? Amém. Pedimos também, Senhor, que reaviva a sua igreja de maneira espiritual, que Amém. todos nós possamos ter uma vida abnegada, uma vida mais centrada nas necessidades espirituais e menos em nossos interesses pessoais. Amém. Ajuda-nos, Senhor, para isso. Dá-nos sabedoria dos altos céus, principalmente para falar de Ti quando for necessário. Realiza seus planos em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos encerrar a gravação, Milton. E aí vamos tirar a Rosângela. nossa foto. Rosângela. A Rosângela que É encerra. você hoje, Milton. Ele não voltou para mim. Ele depois corta esse pedaço. É como o Milton hoje abriu a sala, ele ficou como anfitrião o tempo inteiro. Ele voltando, a gente